Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom você começar amanhã meditando na Palavra de Deus e vendo o que Ele tem para nós, para que você saia por todo esse resto do dia, os outros dias, pensando: que amor é esse? Como é que pode esse Deus lindo fazer isso? Olha que coisa maravilhosa que está escrito no livro de João, um versículo extremamente conhecido, mas vamos debulhar um pouquinho ele e depois você continua pedindo para Deus, para o Espírito Santo trazer dentro de você uma revelação pessoal. João capítulo 3, versículo 16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, que versículo maravilhoso. Ele não apenas é profundo, mas ao mesmo tempo ele é de uma maneira muito simples de entender. Às vezes nós é que complicamos um pouco mais. A palavra de Deus está dizendo que Deus amou o mundo. Então, o amor de Deus está sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ele fez este mundo e Ele deu este mundo ao homem. Deus amou ao mundo. Tudo o que tem aqui dentro foi feito, criado através de Deus. E Ele está dizendo que Ele amou a este mundo de tal maneira, e porque houve a queda, e porque houve a separação do homem de Deus, Ele precisou enviar a Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, só que uma manifestação dele de uma forma diferente. Deus, o Filho, se fazendo carne, vindo e habitando aqui, neste local, nesta terra, por amor à tua vida e à minha vida. É o que diz a palavra de Deus. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Era o único filho, o único que poderia resolver o teu e o meu pecado. É a única pessoa que poderia dar conta da nossa maldade, da nossa malícia, do nosso erro, do nosso pecado, do nosso pensamento distorcido, da manipulação, da mentira, da inveja. E então veio Jesus, o seu Filho unigênito. E a palavra de Deus é tão clara, ela diz assim, olha, para que todo aquele que nele crer. Ele não está falando que Deus está escolhendo, ele está colocando a responsabilidade na crença, na fé, na certeza de que Deus enviou Jesus para salvar a vida de toda a humanidade. O amor dele está sobre todos, está e é sobre todo ser humano. Deus não tem prazer na morte de ninguém, Deus não tem prazer de que ninguém se perca, que ninguém vá para o inferno, mas ele está dizendo para que todo aquele que nele crê, é uma opção que está sobre você, sobre mim, nós temos que optar. Eu creio que Jesus foi enviado da parte de Deus para nos salvar, para nos resgatar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Deus amou ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos até passar pela morte física, mas jamais pela morte eterna. Nós não vamos ficar separados eternamente de Deus. Nós vamos habitar aonde Deus está, aonde Jesus está. A palavra de Deus diz, próprio Jesus falando, ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para que aonde eu estiver, vocês estejam também. O teu fim e o meu fim é estar aonde ele está. Qual a situação? Crendo que Jesus Cristo foi enviado de Deus, enviado por Deus para te salvar e para me salvar. Que coisa maravilhosa! O Verbo se fez carne. Quando você começa a ler o livro de João, ele começa assim, olha, no princípio era o Verbo. Esse verbo não está com letra minúscula, é um verbo com letra maiúscula. Ele está dizendo, no princípio era o Verbo. Verbo em qualquer situação, na língua portuguesa, é ação. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
Ele está dizendo que Jesus é Deus. Tem muitas pessoas que falam de Jesus, mas não como sendo Deus, como sendo um profeta, como sendo um mestre, como sendo um anjo de Deus. Jesus é Deus, porque no princípio, quando Jesus veio e habitou entre nós, diz a palavra de Deus, ele veio para que eram seus, mas os seus o negaram. Muitas pessoas têm negado a Jesus. Ele se fez carne para que todos pudessem ser atingidos, alcançados por este amor que Deus teve amando o mundo. E Ele está dizendo, olha, Ele não quer que nenhum deles se perca, mas agora nós precisamos querer ser filhos desse Deus. E por Jesus ter se feito carne, por Jesus ter habitado no nosso meio, por Jesus ter cumprido o que Deus designou para Ele, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar? Pai amado e querido, é uma decisão, é um processo onde cada um de nós tem que ser confrontado, Pai, e dizer eu creio ou eu não creio. Senhor, fé é aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Nós não vimos a Jesus, mas nós cremos que Ele existiu. O mundo dá prova da existência dEle. Mas nós precisamos crer da maneira correta, não como um mestre, não como um espírito de luz, não como mais um Deus dentre tantos outros. Ele é o próprio Verbo encarnado, o próprio Filho de Deus que, vindo a este mundo, assumiu o nosso lugar naquela cruz. Pai, em nome de Jesus, abra o coração dessas pessoas. Elas precisam entender que sem o Senhor nós nada somos. Dá-nos dessa graça, Pai, de nós termos os nossos olhos abertos, ouvidos abertos, para entender através do Teu Espírito, por pura graça, Pai, que o Senhor nos amou de tal maneira, Pai, que o Seu gesto de dar, de abençoar, de enviar a Jesus era simplesmente para a nossa salvação. Eu oro te pedindo em nome de Jesus, Pai, que nesta manhã nós tenhamos essa certeza do Teu amor. O amor, Pai, quando ele vem, ele se forma em ação. O amor, quando nós demonstramos para as pessoas, elas são também feitas em forma de ação, Pai. Isso representa o amor. E o Seu maior gesto de amor foi enviar Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor já fez, já enviou, Jesus já veio e agora nós só precisamos aceitar o Seu presente, a Sua graça e crer que Jesus Cristo é Senhor da nossa vida e Salvador nosso. É em nome de Jesus que eu oro, Pai, para que neste novo tempo, novo ano, novo começo, tantas coisas possam acontecer na vida de cada um, que eles sintam a Tua presença, o Teu cuidado, o caminhar do Senhor com cada um de nós. Nós precisamos de Ti, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Viu que gesto lindo? Porque Deus te amou, que te deu o Seu Filho unigênito. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.